Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Aqui estamos novamente para fazer o nosso Evangelho no Lar, um trabalho simples, às quintas-feiras, às 9 da noite, no horário de Lisboa. E se você quiser participar, venha ter conosco. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a mensagem de Jesus Cristo e trazer a nossa visita de familiares espirituais, guias, mentores que vão então nos ajudar a limpar a nossa casa, a elevar o nosso espírito, a nos fortalecer para o caminho reencarnatório e também a encaminhar qualquer entidade que esteja conosco nesse momento. Vamos então elevar o nosso pensamento, nos conectando com a egrégora de Jesus, com nossos guias e mentores, e agradecendo o momento em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso amado Pai Celestial, para então desfrutarmos da palavra do Evangelho, buscando na sua inspiração, a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, para podermos enfrentar os desafios que a vida encarnada nos apresenta da forma de nos ajudar a elevar-nos e crescermos espiritualmente. Agradecemos a todo o apoio que é fornecido por nossos irmãos e nossos familiares que vêm nos visitar, que nos ajudam, nos orientam, pelas equipes de socorro que fazem parte desse nosso trabalho e que ajudam a todos aqueles que necessitam, que tenham necessidade de merecimento para serem recolhidos e encaminhados para os locais de socorro. Gratidão a todos e vamos então dar início ao nosso trabalho. Que assim seja. Alguém tem o livro um ou livro 2 na mente? Livro um, Livro um, qual a página? 100. 100. 100 não pode ser, tem que ser ímpar. Ah, 99. 99. Mensagem 42 do livro Fonte Viva. Por um pouco, escolhendo antes de ser antes, perdão, vou reiniciar. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa de Faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, daria um novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se desta pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te que daí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para um muito de felicidade ou de sofrimento. Essa mensagem hoje é a mensagem da brevidade de nossas experiências terrenas. Aqui na Terra, principalmente, tudo acontece de maneira muito rápida. Todos nós temos notado como
O tempo parece estar cada vez mais acelerado. E isso indica o quanto é rápida a nossa transição no planeta. Enfrentamos vários tipos de situações difíceis, alegrias, complicações, problemas de saúde, perdas de entes queridos. Imensas coisas nos afligem enquanto aqui estamos. Entretanto, todas essas coisas estão conosco somente por um pouco de tempo. E é neste clima que precisamos sintonizar a nossa mente e equilibrar o nosso coração. No entendimento de que tudo aquilo que estamos a enfrentar, além de ser programado para nos ajudar ao nosso engrandecimento espiritual, é também por simplesmente um pouco de tempo. Temos fé, paciência, confiança, tranquilidade de espírito, porque tudo aquilo que se passa somente por um pouco de tempo. Não vamos nos estacionar nos prazeres, porque também eles durarão um pouco de tempo. Vamos desfrutar das coisas boas que a vida nos traz, nos preparando para o momento seguinte em que encontraremos as pedras também no caminho. E utilizando um pouco de paciência, um pouco de confiança, um pouco de entendimento, poderemos utilizar essas pedras para elevar o nosso castelo divino, a nossa fortaleza, a nossa estrutura, porque todas essas dificuldades que encontramos nos tornam pessoas melhores, mais fortes, mais evoluídas, mais sábias, se assim escolhermos que sejam. Essa última parte é muito importante. Se nós assim escolhermos, porque a forma como enfrentamos qualquer tipo de dificuldade vai representar a nossa vitória ou a necessidade de repetição dessa prova. Nada do que se apresenta é criado para nos fazer reclamar, desesperar, revoltar-nos. Nada acontece em nossa vida para causar problemas e distúrbios. Acontecem como reflexo natural da lei de ação e reação, onde nos são apresentadas as lições necessárias por pequenos desvios que possamos ter tido em vidas passadas. É verdade que às vezes os desvios não são assim tão pequenos, mas o que importa é que a gente perceba que agora estamos a receber o necessário para a compreensão da lei divina, para o entendimento e absorção no mais profundo do nosso ser, aquilo que é o caminho adequado ou inadequado, aquilo que nos traz consequências positivas ou negativas. Que a gente, portanto, possa abraçar essa concepção, que a gente possa se entregar neste pensamento, nesse entendimento, nessa sabedoria que nos leva a aceitar os desafios de forma tranquila e pacífica, mesmo que seja por um pouco de tempo só. Nosso caminho é um caminho de ascensão. E como qualquer coisa, o esforço é necessário. É necessário a dedicação, é necessário, como diz outras mensagens, levantar as mãos feridas e os joelhos desconjuntados e avançar na marcha. Vamos estar cansados, sim. Vamos estar feridos, sim. Vamos estar sedentos de paz, sossego e tranquilidade. Mas, como se diz, mar calmo não faz bons marinheiros. E o ferro não se torna puro e útil se não for posto no fogo e depois na bigorna. É necessário que a gente enfrente as dificuldades para que a gente possa aprender
qual é o melhor caminho, o que nos traz consequências positivas e o que nos traz consequências negativas. É preciso que a gente busque equilibrar o nosso coração, nossa mente e espírito junto das leis divinas, para que possamos, crescendo, nos tornarmos cada vez mais perfeitos, indo de encontro ao nosso Pai Criador. E assim seja. Gratidão. Hum. Alguém quer comentar a mensagem de hoje? Ninguém quer comentar hoje? Ok. Vamos então passar ao nosso trabalho de oração. Já sabemos que aqui a gente faz a nossa oração junto com os solares, que é para fortalecer aquela ajuda que estamos a dar aos encarnados e desencarnados que estamos a tentar beneficiar com a oração, tá bem? Então eu peço que os alunos aqui presentes que possam então me ajudar para esse nosso trabalho. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo aos nossos guias e mentores que nos orientem naquilo que vamos fazer neste momento e que possamos conseguir ajudar o maior número de pessoas encarnadas e desencarnados que estejam em necessidade. Estamos aqui nós também representados e também receberemos esse tratamento. Vamos então iniciar por fazer uma solar Flor da Vida, onde vamos colocar energia apurado para limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, Sirmita para proteção dos chakras. Vamos colocar limpeza do campo áurico. Vamos colocar escudo cósmico, proteção magnética para proteção. Vamos colocar Serendipity para as coincidências positivas. Prosperon para prosperidade material. Solária de cura física. Solária de cirurgia astral. Perdão kármico. Desconexão kármica. Máquina anti-inflamatória. Máquina de andaras. Máquina da alegria de viver. Solária do Espírito Santo. Solária Flor de Lis. Solária de Encontro Divino. Limpeza e conexão com a fonte criadora. Libertação da matriz e ascensão crística, Muito bem. descodificação da consciência, Ótimo. Consciência superior, consciência multidimensional e compaixão multidimensional. Vamos também por aqui a solária dos registros akáshicos para trazer as respostas necessárias àqueles que estão em necessidade desse tipo de orientação. E vamos então agradecer aos nossos guias e mentores, nossos irmãos do plano astral, que continuem a abençoar nossa família, fortalecendo a sua saúde, a sua prosperidade, a sua mente, o seu espírito no bem e na luz, abençoando nossos irmãos que estão em sofrimento de todo tipo de doenças que possamos imaginar, lembrando que as doenças físicas são o remédio da alma, portanto, provações necessárias, mas extremamente salutares para o nosso espírito, que sejamos sempre inspirados a enfrentar esses momentos de dor e sofrimento com alegria, com esperança, com calma, com entrega e confiança total no Senhor. Também agradecemos o socorro que é dado aos nossos idosos,
que se encontram no final de sua jornada, fazendo a meditação final de vida. Também pelas nossas crianças, espíritos reencarnantes, recomeçando novas experiências, agradecendo o socorro também a nossos irmãos que se encontram ainda nas trevas, seja por escolha ou simplesmente porque se recusam a despertar para a luz. Que o Senhor abençoe e toque os seus corações a todos os momentos, facilitando o seu despertar e o seu retorno ao caminho da luz. Que todos aqueles nossos irmãos que estão neste momento com dificuldades para se adaptarem ao nosso novo planeta, ao nosso planeta de regeneração, no meio dessa transição planetária, que possam ser tocados, transformados e direcionados para um caminho de luz, para que não tenham que ser afastados daqui. Estamos agora num momento tão importante, tão grave, tão necessário para a felicidade de todos, que possamos nos afastar de tudo aquilo que seja contrário à vida, que seja contrário às leis de Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que nosso Senhor está aqui conosco neste momento, de mãos dadas conosco em nossa oração, fortalecendo o trabalho que estamos a realizar e nos abençoando grandemente. E vamos deixar aqui um último pedido, em agradecimento, por todas aquelas outras pessoas que não foram mencionadas e que também necessitam de socorro e ajuda, encarnados e desencarnados, pois todos estamos enfrentando as mesmas dificuldades, somente em planos diferentes. Infinito, liga, enviando esta solária, que se multiplica por todos aqueles que vão receber neste momento, envolvendo cada um individualmente e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e fazer o corte dos cordões energéticos. E vamos então agora fazer a nossa oração pessoal, orando por nós, em silêncio. Vamos então encerrando a nossa oração pessoal. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer aqui um Pai Nosso e uma Ave Maria com vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento de hoje? Faço eu. Gratidão. Gratidão, Pai Celestial, por todo o conhecimento adquirido até aqui. Gratidão, gratidão, Jesus amado, pelos ensinamentos que nos legaste. Gratidão à espiritualidade superior por estar sempre pronta para nos ajudar. Gratidão a todos os presentes. Gratidão sempre. Assim seja. Ok, e temos então a nossa aguinha, energizada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde! Muito obrigado por esse momento, foi um prazer estar aqui com vocês. Voltaremos então na próxima semana, mesmo horário, mesmo dia. E desejo para vocês um ótimo fim de semana, um ótimo resto de noite e que tudo corra conforme Deus tem preparado para nós. Gratidão e até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigado. Até para a semana. Até a semana.